Fala galera! Rapaz, estamos aqui com o Campo Fala de edição número 6 e hoje a gente vai receber um convidado para lá de especial, né? O técnico Júnior Câmara, cara com vasta experiência na formação de atletas nas categorias de base, passagem por esporte, mais recentemente Fortaleza, e a gente vai bater um papo muito especial sobre o desenvolvimento dos atletas e também, claro, sobre a Copa São Paulo Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, também um pouquinho sobre Copa do Mundo. Então, vamos lá. O senhor acabou de falar, é interessante, né? O senhor falar sobre essa questão da rua. É, eu queria justamente uma palavrinha do senhor sobre a importância disso, né? Da rua no jogo coletivo em si, no campo, da reprodução, não diria igual, porque talvez seja impossível, mas o mais fiel possível da rua no futebol. E como é para trabalhar com um jogador desse, porque para fazer ele desenvolver o potencial máximo dele, fazer ele conseguir ser agressivo numa lógica do campo em si. Bom, boa pergunta. Primeiro a gente precisa entender que os momentos são outros, né? O futebol de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40, 50, a sociedade era outra. A gente hoje tem outra sociedade, então a gente não pode dissociar o futebol da vida, como eu falei no começo. E o mundo de 30, 40 anos atrás, ele foi muito privilegiado em relação a isso, né? As nossas crianças, eu fui uma criança que vivi muito na rua, e vi muito pouca violência como a gente vê hoje, né? Então fui muito privilegiado, eu tive muito rua na minha vida. E naquele tempo você percebia que as crianças, quando chegavam para treinar nos clubes, eles já chegavam de forma tardia. A média de idade que se chegava nas bases dos clubes, 20 anos atrás, era com 18 anos de idade. Até porque não existia centro de treinamento, não existia base. Então os atletas já chegavam para jogar no infanto, juvenil e juniores para ir para a Copa São Paulo. E você me diz, isso era ruim? Bom, depende do referencial. Eu acho que a gente tinha muito ganho quando os atletas passavam mais tempo na rua. Porque eles chegavam para um treinador no sub-17, sub-20 já com muita autonomia. Eram atletas com muita personalidade, atletas que já tinham vivido muita coisa, muita experiência, já tinham jogado contra atletas mais velhos, já tinham jogado torneios de várzea que existiam muito naquele tempo. Isso, né? perfeito. E o que chegava no clube eram atletas com muita personalidade, com muito poder de decisão, sem sentir o jogo. E ainda que não tivesse tido muito tempo de treinamento formal, eles tinham muito tempo de prática. Acho que essa sua pergunta, eu digo que a gente perdeu e perdeu muito, foi tempo de prática. Se você pegar Edmilson, zagueiro da seleção, ele estava falando sobre isso, que na época dele, os atletas com 15, 16 anos tinham um tempo de prática 3 vezes maior do que se tem hoje. Você imagina que um menino de sub-15, ele já tem contrato com o clube, e o clube proíbe ele de jogar em outro ambiente, mas ele só joga no clube. E toda vez que ele treina com alguém dizendo o que é para ele fazer. Você imagina que a gente está desenvolvendo atletas que não têm autonomia. Sempre tem alguém dizendo o que ele tem que fazer. Esse atleta não consegue tomar decisões por ele, ele não consegue desenvolver caminhos próprios, ou porque ele não tem mais ambiente para isso. Antigamente não. Antigamente os atletas chegavam com autonomia e os treinadores tentavam ficar essa autonomia e muitas vezes ele tinha tanta personalidade que ele não percebia, que ele não permitia. Então, esse tipo de perda da rua, de tempo de prática, isso faz com que a gente perceba que o nível, em alguns aspectos dos nossos jogadores, a gente perdeu muito em relação a isso. E óbvio que, por escolhas, em outras vertentes a gente ganhou muito. Então, hoje a gente desenvolve um outro tipo de futebol. Eu não gosto muito de comparar o que era melhor e pior, mas é um outro futebol. É um futebol que privilegia outros aspectos e deixou para trás aspectos que muitas vezes eram admirados até por mim. Agora, professor, ainda nesse tema, né, que é muito sedutor, sobre a questão do futebol de rua, eu sempre ouço falar que o futebol de rua está escasso, né, que cada vez mais é raro de se ter. Mas, assim, andando aqui nas comunidades, principalmente do Recife, região aqui, a gente observa que ainda há a prática do futebol de rua, né? Ele pode ter migrado muito para as comunidades, né? Ficado um pouco mais afastados. Em alguns momentos nos bairros nobres, eles não são mais praticados na rua, são praticados em quadras. Existe Ô, Jonathan, uma me elitização. permita, só para eu não perder a ideia.
vou só fazer um levantamento para você em relação a essa colocação sua. Eu digo que ele não existe mais porque ele não existe da forma que era. Perceba, sim. ainda que exista futebol de rua, os melhores não estão mais lá. Os melhores jogadores da rua, há 30 anos atrás, eles estavam jogando na rua. Hoje, os melhores jogadores da rua já estão nos clubes. Isso. Então, perfeito. o nível dos jogos que se joga na várzea hoje é muito baixo. Porque os clubes proíbem os jogadores de 13, 14, 12, 11 jogar na rua. Porque se ele é jogador do clube, ele só joga no clube. Então, hoje, o nível do enfrentamento da várzea é muito baixo. Ainda que exista o futebol lá, ele já não é do mesmo nível. Porque, perceba, há 20 anos atrás, aquele mesmo jogador que estava jogando um clássico das multidões, no domingo, na terça-feira, ele estava jogando um jogo na várzea. Isso era muito comum. Você chegava na várzea e as pessoas diziam: aquele joga no Sport, aquele joga no Santa Cruz, esse joga no Náutico. Mas eles não só jogavam no clube, eles também jogavam na várzea. Então o tempo de prática era muito grande e aumentava o nível do jogo da várzea. Isso a gente perdeu, isso não tem mais volta. E há também um impacto, querendo ou não, da própria sociedade, né? A mudança de pensamento. Que hoje, antes a gente via, não, joga futebol, deixa ele jogar aí para ver o que é que dá. Mas hoje, quando a pobreza caminha a passos largos, principalmente nas regiões aqui do Brasil, litorâneas, a gente vê que o futebol se torna a tábua de salvação para muitas famílias, né? Esse jogador, ele vai sustentar 4, 5, 6 entes dentro de uma casa. Então, o cuidado, né, a profissionalização precoce faz com que também acabe que diminua o jogo de rua, né? Essa profissionalização precoce dos atletas, de eles serem os jogadores, eles serem os como a gente dizia, né, arrimo de família, né, o cara que vai ser o responsável pela família, né, essa questão de adulterizar, né, o jovem. Isso faz com que ele crie muitas responsabilidades antes do tempo, e isso acaba em um efeito em cadeia também, prejudicando o jogo de rua, né? Sem dúvida, veja que você falou como é importante, né? Eu estava fazendo um estudo de caso e até na época que eu estava no esporte ainda, se a gente fizer um levantamento, quem foram os jogadores da base do esporte, por exemplo, ou do Náutico, seja lá o que for, que chegou ao profissional e manteve ou melhorou a sua performance, todos eles são da região. Veja, Joeliton é de Aliança, aqui do centro. Perceba, todos os jogadores que chegam ao profissional e performam vindo da base, eles têm o histórico de ser daquela região. Isso é outro aspecto que a gente não leva em consideração, mas você ser formado na sua cultura, próximo à família, próximo à região que você está acostumado, você sobe de forma diferente. Acho que isso não é só aqui. Eu conversando com colegas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, todos eles sabem que os jogadores que chegam ao profissional e performam, ele tem um raio de distância muito próximo daquela região. Se você ficar trazendo jogadores de fora na base, eles vão ter muita dificuldade, porque é muito difícil viver a base. Você com 12 anos distante do seu pai, da sua mãe, da sua região, dos costumes que você tem. Quando você já está adulto, aí é outra questão. Mas enquanto criança, está próximo à sua cultura, tudo aquilo que lhe dá suporte, acho que é um pilar que muitas vezes a gente pensa dentro das 4 linhas, sabe? E tem coisas que acontecem fora das 4 linhas que são muito responsáveis para se o atleta vai ou não performar no profissional. Professor, trazendo agora também ainda esse aspecto de outras coisas que influenciam na formação, eu queria saber sobre a influência de outras áreas do futebol, formação, outras áreas que eu digo. Futsal, vários jogadores saíram do futsal para o campo. Acho que talvez o principal exemplo atual, né, tá na seleção, que é o Antony. O Antony fala muito disso, que ele foi um cara que é formado no futsal, e essa formação no futsal induziu o jogo dele a ser como é hoje. O próprio Gabriel Martinelli também saiu do futsal. Neymar, né? Mas para Neymar também, só que Neymar é um pouco mais antigo. Isso. Mas assim, para além do futsal,
Até o futebol de areia, que tem as suas particularidades, né? Eu costumo até falar com meus amigos que, dentre todos os ramos do futebol, o futebol de areia, o jogador de futebol de areia é o que tem maior controle sobre a bola, porque ele joga num terreno completamente inóspito, né? Ele não tem controle nenhum. Então, como a importância de jogadores que trabalham em outras áreas do futebol terem essa vivência para irem para o campo e se formarem? Olha, antes o futebol de campo, ele aqui no Brasil, ele se dava muito apenas focado no que o jogador trazia apenas, né? Os treinadores vieram começar a ter formação há pouco tempo, né? Aqui no Brasil a gente era muito autodidata. São pessoas que jogaram futebol, ou pessoas que sempre assistiram futebol e reproduziam tudo aquilo que foi feito com ele. Se você pegar a formação dos treinadores da Argentina, por exemplo, até da América do Sul como um todo, eles já têm formação há mais tempo, né? Então, assim, acho que é até injusto a gente fazer colocações de formação. E dava muito suporte ao futebol de campo, porque metodologicamente a gente não tinha nada muito construído. Mas eu vou dizer que de 10 anos para cá, a gente começou a perceber como era importante você trazer para os treinos do dia a dia o futebol do jeito que ele é reproduzido hoje na prática. O que é que eu quero dizer com isso? Em espaços menores, com maior tensão onde a bola está, com perde e recupera mais rápido, uma retirada da zona de pressão com mais velocidade, porque quando você treina no dia a dia somente com o campo aberto, os atletas começam a sentir que o jogo é de muito espaço. E quando ele vai para o jogo, ele percebe que não tem aquele espaço todo. E você pega o futsal, ele sempre foi acostumado a jogar com um espaço muito reduzido, então ele tinha que tomar decisões, não quando tinha a bola no pé, mas antes da bola chegar. Eles se acostumaram a olhar o jogo muito quando estavam sem a bola. E a gente sabe que no futebol a gente passa no máximo 3 minutos com a bola no pé, no máximo. 87 a gente está sem a bola, então é muito importante o que você faz quando está sem a bola, que é a grande parte do jogo. E o grande jogador, ele joga sem a bola. Então, o jogador de futsal sempre foi acostumado com isso. E o do campo, não, ele é acostumado a jogar sempre com espaços grandes, dominar a bola e não ter muita contenção perto dele, não ter dobra de marcação. E quando você vem para o dia a dia e estrutura trabalhos em campo reduzido, você começa a trazer isso para o contexto do futebol. Então, hoje, a gente tem precisado menos do futsal nesse aspecto, porque a gente começou a desenvolver metodologia de campos menores, onde a gente pode jogar não só de treinamento, mas tem competições sub-7, sub-9, que é feito também futebol de campo reduzido, com a trave reduzida, com as dimensões do campo reduzido. Agora, uma coisa que o futsal, com certeza, ele faz e o futebol de campo ainda não consegue fazer, e isso agrega muito valor, são os níveis de competição que se tem nas categorias menores. O menino que joga futsal desde 5, 6 anos, ele chega com 12 anos com uma bagagem de jogo muito grande. Então é um menino que já viajou, por exemplo, aqui em Recife, quando eu treinava futsal, os meninos já tinham viajado para a França, para Portugal, para a Espanha, para disputar torneios de futsal. Então, quando um menino desse de 11 anos chega para pegar um menino de 11 que só jogou campo e não disputou quase nada, o nível de experiência, de maturidade de quem jogou futsal é muito maior. É muito maior. E isso o campo não consegue ainda reproduzir. Então, acho que são dois aspectos que o futsal agregou muito ao futebol de campo. É essa questão de trazer um jogador mais participativo sem a bola, que sabe jogar, que ele entende que o jogo não é apenas quando ele tem a bola, mas muito mais quando ele está sem ela, fazendo movimentações constantes. E a outra é o nível e a quantidade de experiências de jogo que eles tiveram. Só um aspecto, você perceba que Otávio, que está jogando em Portugal agora, foi do CT Barão aqui. O Matheus Cunha, que quase que era convocado para a Copa, foi do CT Barão também. Né? O Douglas Baggio foi do CT Barão. E você me pergunta, o que é que vê com quem está no nível superior a você?
Se você não conviver com quem está no nível superior para fazer você tentar crescer, fatalmente você vai estagnar e ficar numa linha mediana para baixo. Professor, o senhor, esse tema que o senhor tocou agora, o senhor abriu vários, né? A questão do jogar sem a bola e mais essa questão do jogar, né? Do tempo de jogo, de sempre estar com um grande nível de enfrentamento. Se a gente olhar a nossa realidade, principalmente aqui de Recife, temos Sport, Náutico, Santa Cruz, o Retrô mais recente, mas focando nos três, o Sport é o único que atua em competições nacionais com frequência, né? Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, Copa do Brasil. Vez ou outra o Náutico consegue alcançar uma Copa do Brasil, mas de forma precoce é eliminado. E aí eu queria saber do senhor, eu acho que o fato de, por exemplo, o Náutico não ter esse nível de enfrentamento que o Sport tem, cria-se uma dúvida no desenvolvimento dos atletas, né? Porque os atletas, eles têm um nível de enfrentamento muito inferior aos do Sport, por exemplo, que enfrenta o Flamengo, enfrenta o Corinthians, Fortaleza, Ceará, outras escolas do futebol brasileiro nas competições nacionais. E o Náutico, por exemplo, não enfrenta. O Náutico tem mais o que? Uma competição estadual e muitas vezes a competição regional, né? Que agora criou-se a Copa do Nordeste, né? Dentro dessa realidade que o Náutico vive, por exemplo, que muitos clubes vivem, qual é a solução? Qual é a solução? A criação de uma Série B do Campeonato Brasileiro seria uma solução, porque a gente vê que muitos clubes do Nordeste estão fora do ranking dos 20, né? O Sport hoje está fora do ranking dos 20. O Sport, que aqui no estado, é o grande clube que tem formado, né? O Santa Cruz está lá em 69º. O Náutico ali no top 40. Qual seria a solução para que esses atletas atingissem o nível ótimo deles, né? Dentro dessa realidade que a gente tem hoje no futebol pernambucano e também no futebol brasileiro. Existem coisas que você pode fazer e coisas que não dependem de você para fazer. Para participar do brasileiro você tem que estar ranqueado. Então, a base não tem como fazer isso por conta própria. Mas eu acho que existem algumas soluções. Por exemplo, vamos falar do Porto de Caruaru, que chegou a ser a referência de formação em Pernambuco há um tempo atrás. O que é que o Porto fazia? Primeiro, ele captava bem. Primeiro, ele começou a investir em captação quando ninguém captava. Ele já tinha de 2 a 3 captadores espalhados no Nordeste. Então, ele fazia uma busca muito maior, muito mais séria, muito mais concentrada do que os grandes clubes aqui. Primeira coisa era essa. E segundo, qual era a metodologia que eles entendiam mais importante para a formação do jogador? Era perceber aqueles jogadores por nível e não por idade. Porque esse é um erro que a gente tem, a gente achar que a gente precisa estar fazendo pela idade. Às vezes o atleta, o nível dele já passou aquela idade há muito tempo. Você pega o Endrick agora no Palmeiras, Endrick não joga mais os campeonatos da categoria dele há muito tempo. O Palmeiras vai jogar os jogos que joga sem Endrick, joga sem Luiz Guilherme, joga sem Estevão, que são jogadores de outro patamar. O que é que eu quero dizer com isso? Um clube como você citou aí, o Náutico, o Santa Cruz, eles poderiam, de repente, como solução para isso, fazer jogos profissionais, por exemplo. Você pega uma Série A2 e coloca um time sub-20 para jogar, ainda que o nível técnico não seja tão bom, mas o nível de enfrentamento é maior do que ele vai enfrentar na base. Porque o nível de força física e o nível de malandragem, de percepção dos jogadores profissionais é muito grande. Eu enfrentei uma equipe agora no futebol cearense chamada Pague Menos. Sim. Essa equipe, ela foi a campeã, veja bem, ela ganhou o sub-20 e ganhou de mim na final dos pênaltis. Ela jogou 2 vezes comigo, ela não fez nenhum gol na gente e conseguiu ser campeã. Por quê? Porque ela perdeu de 1-0 a primeira partida, empatou a final 0-0 e ganhou dos pênaltis. Você diz para mim, como era a equipe? A equipe dele é extremamente madura. A equipe dele, todos os jogadores tinham um nível de maturidade para jogar futebol muito grande, que na base a gente não encontra. Tecnicamente, nenhum me chamava atenção, mas o nível de maturidade para entender os momentos do jogo, os momentos que acelera, que desacelera, os momentos que joga para frente, joga para trás, que catimam um pouquinho o jogo, eles tinham tudo isso. E um nível maior do que os atletas meus do Fortaleza. Então, eles conseguiram levar o jogo por pênaltis
parecia muito com o Marrocos. Agora, você vê o jogo do Marrocos com a Espanha, Sim. o time do Marrocos assim, muito alto, estatura boa, sabia se defender muito bem e sabia a hora que podia fazer a estocada. Então, acho que uma solução é você fazer esse adiantamento. Veja qual era o segredo do Porto de Caruaru. Os atletas do Sub-15, que tinham um nível maior, não jogavam no Sub-15, jogavam no 17. Os do 17 não jogavam no 17, jogavam no 20. E os do 20 no profissional. Foi daí que saiu Araújo, que saiu Marquinhos, que saiu Josué, por causa disso. Então, a gente às vezes pensa, será que esse jogador vai jogar no profissional? Cara, tu só sabe se ele vai jogar se tu colocar. Eu lembro que Mikael entrou, quando eu estava no Sport, ainda acho que foi 2017, ele entrou um jogo contra o Salgueiro, e o comentário foi que o jogador não tinha condições nenhuma de jogar no profissional. 3 anos depois ele volta, é dado sequência, e ele se torna um jogador que faz gol em Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o que vai fazer você amadurecer, Jonathan, não é só um enfrentamento técnico, mas é contra atletas que estão num nível de percepção do jogo maior do que você, muitas vezes, em outros aspectos. O senhor falou agora sobre essa questão do nível de enfrentamento, o quão é importante, concordo com isso, mas como aliar essa questão do nível de enfrentamento com a parte do desenvolvimento do jogador em outras características para além da técnica, porque às vezes o jogador matura muito rápido tecnicamente, mas talvez ele não mature muito rápido fisicamente. E aí quando você joga ele nesse nível de enfrentamento mais alto, talvez ele complique em determinadas situações. Então, como é para mesclar essa situação para que se torne algo positivo para o jogador em todas as instâncias ou no máximo de instâncias possíveis para ele? Bom, hoje o futebol ele conta com uma grande gama de profissionais e de ciências que circundam o futebol, né? Acho que hoje você precisa olhar, quando você está numa categoria de base principalmente, para o indivíduo, aquele jogador, o que ele precisa especificamente. Então, quando esse atleta ele vai para a categoria de cima, ele precisa estar sendo acompanhado por todas essas ciências ou essas competências que tem dentro do clube para continuar dando a continuidade ao desenvolvimento de todos os aspectos do atleta, né? Integralmente, como você falou. Então, acho que existem complementos, por exemplo, feitos em momentos diferentes, se assim for necessário para esses atletas. Mas a gente percebe que fica muito nítido para a gente no dia a dia um atleta que aquela categoria já não agrega mais a ele. Ele não agrega. Então, assim, ele está agregando muito mais aos atletas do que os atletas a ele. É como se fosse assim, ele está ajudando a desenvolver atletas que não vão chegar no alto nível e ele não está sendo desenvolvido. Então, quando a gente coloca o jogador na categoria de cima e a gente, quando coloca, percebe que lá ele está desenvolvendo e continua o processo de desenvolvimento, é interessante. Quando a gente coloca o jogador em cima e percebe que está sendo ainda muito difícil para ele, a gente percebe ali no dia a dia uma questão prática de que ainda não é o momento e ele retorna para a categoria. Mas aqueles jogadores que sobem e ficam, é porque realmente ainda tem atletas, Douglas, que na categoria de cima ele ainda sobra. Então, assim, não só tecnicamente, ele sobra na força física. Pega o Hendrick, por exemplo. Você pega o Hendrick jogando no sub-20, ele tendo 15 anos, era um negócio absurdo, como fisicamente ele estava na frente de todo mundo. Fisicamente, tecnicamente, tomada de decisão, personalidade, tudo, ele já era num nível maior do que os atletas que ficam. Então, eu diria, para responder isso, não é apenas, você não pode avaliar apenas tecnicamente, mas tem que ser uma decisão, por isso que eu digo, de todo o clube integrado para que possa fazer uma análise diversificada. Lá no Fortaleza, só abrindo um aspecto, que a gente foi criado lá o que a gente chamava de round técnico. O que é um round técnico? Você ia para uma reunião onde tinha nutricionista, psicólogo, analista de desempenho, treinador, preparador físico, todo mundo estava lá nessa reunião. E no centro da reunião estava o nome de um atleta. E todo mundo precisaria dar um feedback sobre como via aquele atleta e o que podia melhorar nele, você enquanto profissional. Então veja, o foco era no atleta, porque a gente sabe que ninguém vai formar uma geração inteira, mas você vai formar 1 ou 2 jogadores. E aqueles a gente precisa trabalhar muito na especificidade de cada um. Agora, professor, ainda pegando um gancho naquela sua colocação anterior, sobre a questão do jogar sem a bola, né? E a gente sabe que o atleta no Brasil, ele é individualista. E essa característica, por vezes, ela é o que difere a gente
das outras culturas, né? Por exemplo, da cultura espanhola, né? O que faltou na Espanha contra Marrocos, por exemplo, foi uma jogada individual, um Vinícius Júnior, um Neymar, e a gente tem aqui e tem de sobra. Mas na categoria de base, como é para você buscar que os atletas assimilem a importância do jogar sem a bola, mas em organização ofensiva, né? Não só porque a gente fala muito, jogar sem a bola já remete ao cara tá lá em 2 linhas de 4, bloco baixo, e aí em defesa, mas é também no ataque, né? Como é estimular essa cooperação do cara que vai ser importante para que ele vá criar um espaço para que o outro atleta vá decidir e que não ele, mas que a ação dele também é importante e é determinante para que o sucesso do outro aconteça e o sucesso da equipe ela seja alcançada. Qualquer coisa que você vá tentar vender para os jogadores no dia a dia, né? Porque o treinador nada mais é do que um vendedor de sonhos, né? Um vendedor de ideias. Qualquer ideia que você for vender para o jogador, aquilo só vai funcionar se realmente, na prática, ele vê que aquilo funciona. Se o jogador ele começa a fazer no jogo e aquilo acontece, a sua fala começa a ganhar muito mais respeito, muito mais peso no dia a dia. Então, às vezes, você tem uma fala muito bonita, tem muita teoria, mas na hora que você propõe algo, ele coloca, quando vai para a prática, aquilo não acontece, no dia a dia você vai perdendo muito o respeito dos jogadores, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar. Então, assim, eu costumo, no dia a dia, Jonathan, fazer atividades onde aquela minha ideia está inserida e a própria atividade vai levar o jogador àquilo que eu quero. Então, falando que ele tem que fazer determinada ação. Mas se ele não fizer, ele vai perder a atividade. E aí eu crio um cenário de competição em que quem ganha treina mais, quem perde treina menos. Então ele precisa estar sempre entrando naquela dinâmica que foi criada e aquilo ele vai começando a perceber. Existem clubes que filmam os treinos e aí você consegue trazer o atleta, às vezes individual, para ele se ver no treino. Olha o que você fez, o que é que você estava enxergando aqui? Essa tomada de decisão foi por causa de quê? E a gente começa a bater um papo e os atletas começam a se ver. Acho que esse é um aspecto hoje que ajuda muito, sabe? Esses recursos onde os analistas de desempenho trazem os auxiliares técnicos mostrando o atleta no jogo e no treino. Isso ajuda demais. E acho que você ser o mais simples possível com um jogador de futebol. O jogador de futebol, ainda que seja de um nível alto, ele não gosta de muito rebuscado. Ainda que você seja inteligente, eu costumo dizer assim, o grande treinador é aquele que passa com simplicidade. Você pega a Guardiola falando, a simplicidade que ele fala, de coisas profundas, é um negócio assim espetacular. Eu acho que os grandes profissionais são aqueles que falam de forma simples sobre coisas profundas. Entendeu? Porque não é fácil. Normalmente, quando você vai falar de coisas profundas, você normalmente se enrola muito. Fica prolixo, né? São extremamente simples, direto e objetivo. Exemplo, vou ser bem simples numa ideia de jogo que eu tenho desenvolvido hoje. Depois de tanto tempo de assistir futebol, eu converso aqui com a minha família agora durante a Copa. Poxa, eu pego o meu quadro tático e sento na mesa e vou começar a mexer. Né? Aí eu digo a minha esposa, às vezes, eu estou aprendendo futebol hoje. Tem coisas que eu estou vendo agora que eu não enxergava no ano passado, por exemplo. Porque o jogo, você enxerga o jogo através da sua vida, da sua história, da sua experiência, de tudo aquilo que você viveu. Então, daqui a 2 anos, eu vou enxergar coisas do futebol que eu não enxergo ainda hoje. Porque eu não vivi algumas coisas. Então, é natural que você se refaça, que reveja. Vou te dar um exemplo que eu nunca vi ninguém falar, mas é uma coisa que eu tenho observado. A mudança tática de Neymar. Neymar sempre jogou de extremo, né? Isso. No corredor lateral. E hoje ele está jogando por dentro do corredor central. E um aspecto, apenas um, que quando eu estou assistindo o jogo do Brasil, eu observo, a minha atenção seletiva só fica para aqui. É que quando o Neymar vem jogar no centro, ele joga numa posição como se fosse de meia, vamos dizer assim. Ele é um terceiro homem de meio campo, se juntando a Paquetá e a Casemiro. Esse terceiro homem de meio campo, normalmente, já há um desencaixe no jogo normal, porque normalmente o adversário tem por dentro 2 ou 3 jogadores na fase defensiva. E quem está na fase ofensiva tem 3 jogadores, né? Vamos para facilitar o entendimento, seria o 5, o 8 e o 10, né? Casemiro 5, Paquetá o 8, Neymar o 10. Tem 3. Se o adversário quiser marcar 3-3,
um dos zagueiros do Brasil vai ficar só. Concorda ou não? Concordo. Então, sempre vai haver um homem livre na fase ofensiva. Agora, por quê? Porque eu sempre, quando assisto o jogo, eu penso assim, o futebol ele é um 11 contra 11, mas nos espaços há muita desigualdade numérica. E tem gente que joga esse jogo sem pensar nisso. Por incrível que pareça, existem jogadores profissionais que jogam muito bem, Intuição, mas eles né? não conseguem verbalizar o porquê eles fazem aquilo. E muitas vezes, quando ele se percebe daquilo, o nível aumenta ainda mais. Então, sendo bem direto, quando o Neymar vem jogar por dentro, ele já é o desencaixe que existiria com qualquer jogador jogando naquela função. Já existe um desencaixe, porque se um dos atacantes voltar para pegar o terceiro homem de meio campo, ele deixa um dos zagueiros armar. Então ali vai ficar 5 contra 4, tá claro ou não? Claro. Porque o que é que eu estou contando 5 contra 4? Ali você vai ter 3 homens de meio campo e um atacante, ou você vai ter 2 atacantes e 2 homens de meio campo. Eu digo na fase defensiva, são 4. Mas para atacar você tem 5, porque vocês têm os 2 zagueiros e os 3 meio-campistas. Os laterais e os extremos. Então veja, no corredor central é 5 contra 4. Lá na defesa tem 2 zagueiros contra 1 atacante, vantagem da defesa. Nas laterais você tem 2 contra 2. Então, onde é que está o desencaixe do futebol? Normalmente, de forma padrão. Quando você tem a bola, o desencaixe está no meio, porque ou um dos zagueiros vai estar sem pressão, ou um dos meio-campistas, que em algum setor do campo vai estar só. Que muitas vezes ele está mal posicionado. Ele está tão mal posicionado que um volante marca 2 no meio do campo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o Neymar jogava de extremo, ele não guardava posição na fase ofensiva. Então ele já saía da extrema e vinha jogar no meio. Agora, já existia um meia naquela função. Então vinha o meia e Neymar para o meio, se juntava com os 2 volantes, fazia 4. O lateral direito que estava marcando o Neymar, ele não acompanhava para quebrar a linha. Então você imagina que a seleção brasileira, os times que Neymar sempre jogou, era uma vantagem numérica absurda no meio campo, com jogadores habilidosos. A ida dele para o meio campo faz com que o lateral direito do adversário sempre tenha Vinícius Júnior como referência para marcar. O Vinícius, claro que no enfrentamento ele é muito bom, ele vai vencer a grande maioria das jogadas. Mas o Brasil já não consegue ter essa vantagem absurda que tinha quando o Neymar era o extremo. Óbvio, hoje ele perdeu muita força física, arrancada, potência, mas quando ele jogava de extremo, que a referência para marcar ele era o lateral, e ele saía dali e vinha pegar a bola no volante do Brasil, por exemplo, quem é que marcava ele? Difícil, no volante. Você entende o que eu estou dizendo? Isso. Nas eliminatórias de 2018, o Brasil rapidamente encaixou com o Tite por muito dessa vantagem, né? Era um time que se movimentava muito em torno do Neymar e tinha muito essa vantagem no centro do campo, né? Então você percebe que só essa mudança fez com que o Brasil não tivesse tanta vantagem numérica em jogo. Por isso que a fase ofensiva do Brasil, você não percebe o Brasil massacrando o adversário em cima com a bola o tempo todo, não. O Brasil é um time, como o Douglas falou, extremamente equilibrado, que se defende muito bem, passa muita confiança e que quando recupera uma bola numa zona intermediária tem muita velocidade e muito enfrentamento. Já é diferente do time da Espanha, por exemplo. A Espanha não jogava com atacante de referência. Então, o atacante de referência da Espanha era o 10, né? Esqueci até o nome dele. Era o Asensio. Pronto. Então perceba que na hora que ele vem como 10, jogar de centroavante, e ele vem para o meio fazer uma busca de bola, quem vem marcar ele? Os zagueiros vão sair da linha deles para marcar ele até o meio campo? Não vai. Então ali tem uma vantagem numérica muito grande. Finalizando, no Brasil quem faz isso é Fernando Diniz. Eu desafio vocês a pegarem o jogo do Fluminense e perceber que os 2 extremos de Fernando Diniz jogam sempre do mesmo lado quando tem a bola. Então o Arias está de um lado, o Matheus Martins de outro, quando ele tem a bola o Arias vem aqui para dentro. Então o que é que acontece? O lateral não vai acompanhar, o lateral do lado oposto, né? Não, mas você já tem um zagueiro sobrando, concorda ou não? Concordo. Se você já tem um zagueiro que não marca ninguém, está na sobra, e agora você tem um lateral que não marca ninguém, você tem 2 a menos. 2 a menos. Então é muita vantagem numérica. Perfeito. Então, essa é uma inteligência de jogo. Eu acho que poucas pessoas se atentam para isso. E às vezes você olha e fala, poxa, mas o Fluminense não tem muito jogador técnico. Mas tem muita vantagem. Muita vantagem. E é apenas acertar um passe de 3 metros.
Tá entendendo? Quem fazia muito isso no Sport em 2018, acho que foi quando subiu para a Série A, eu estava no Sport, era Guilherme. Lembra de Guilherme jogando naquela Série B? Sim. Guilherme jogava de extremo, só que ele não ficava na extrema. Ele vinha buscar a bola muitas vezes no pé do lateral ou do volante. E aí era muito interessante que o lateral adversário vinha até o meio do caminho e voltava. Quando ele voltava, Guilherme se juntava no meio, mas os 3 jogadores de meio faziam 4. E aí ficavam os 4, mais os 2 zagueiros 6. E os adversários só tinham 4. Então era muita vantagem numérica. Aí você já vinha com ela dominada, alguém descobria a bola e atacava já em velocidade. Acho que esse é algo que eu venho percebendo no futebol e colocando minha atenção seletiva para esse tipo de coisa, sabe? Então, essa Copa tem sido muito bom esse período aqui para estudar futebol. Vai estar aula sobre a seleção agora, sobre as seleções, né? E, professor, pegando até tudo que o senhor falou sobre essa ótica de enfrentamento, controle de espaço, o senhor falou sobre passar isso para os atletas, mas sem ser prolixo, né? Como você faz isso? Como é nesse dia a dia dessa questão de passar essas informações, até principalmente para aumentar o cognitivo do atleta, não só também sobre o jogo, mas sobre a função dele e a função dos outros jogadores, porque até cada vez mais um jogador, inclusive com o senhor a gente viu alguns exemplos na base, ele joga em várias funções do jogo. E quanto maior o cognitivo do atleta, mais fácil ele vai entender as funções que ele vai ter que executar dentro do espaço do campo. Então, como é essa questão no dia a dia? Alguns recursos, eu confesso que sozinho eu não conseguiria. A gente precisa do apoio de um staff muito competente, muito preparado. Como eu te disse, eu faço uso da tecnologia com a minha comissão técnica. Normalmente eu peço para que os meus auxiliares editem vídeos, não só dos nossos atletas, mas de atletas que já têm uma expertise e faz muito bem feito aquele conteúdo, aquele comportamento, né? Para que eles assistam e que eles possam verbalizar. Acho que quando você estimula um atleta a verbalizar, ele aprende mais. Porque antes os atletas apenas recebiam informação e tinham que reproduzir. Hoje não. Hoje a gente estimula que ele verbalize. Então, uma das coisas importantes que eu acho para o desenvolvimento do jogador é que ele verbalize, que ele tenha coragem de verbalizar. A gente lá no Fortaleza agora fazia muitos encontros onde eu fiz uma atividade muito interessante. Eu disse, vocês agora vão montar os treinos para que, dividir em grupos, né? Vocês que vão montar as atividades com tal e tal objetivo. Eu disse o objetivo, o tempo que tinha, e eles tinham que montar a atividade para treinar o outro grupo. E aí eles iam apresentar lá na frente. E aí, quando o atleta começa, por incrível que pareça, a verbalizar, a falar sobre aquilo que se quer fazer, ele tem uma percepção maior do que apenas o treinador tentando ensinar. Entende? Não? Então, assim, quando ele é participante ativo do processo, ele aprende muito mais e ele deseja aprender mais. Acho que essa é a primeira coisa. E você saber que o atleta, ele é inteligente, mas o atleta, muitas vezes, ele não consegue perceber coisas que aumentariam esse conhecimento dele. Vou dar um exemplo. Eu fui para o curso da CBF e 2 jogadores bem famosos, quando acabou a aula, eles estavam loucos. Eu não entendi nada. Porque o treinador, o professor que estava dando a aula, é um cara que vem da universidade, então ele usa a palavra muito difícil. E eu disse, vocês sabem tudo que ele ensinou, só que com a palavra diferente. E aí quando eu falei, ele disse, isso eu sei. Eu digo, é exatamente isso. É porque a linguagem universitária, ela é uma linguagem própria da universidade. Mas a linguagem do campo, do dia a dia, é a linguagem que é mais próxima, que é mais simples. E acho que essa simplicidade, respondendo, ela vem muito da prática, sabe? De você estar no dia a dia e ver que aquele tipo de abordagem não funciona, que o que funciona é algo mais simples, é algo muito mais fazendo do que se falando, sabe? Então, assim, o atleta vai e fala, aí nos intervalos entre as sessões das atividades, eu dou um feedback, eu não fico falando várias coisas, mas eu falo um pontual, é isso aqui. Exemplo, vai para o treinamento, eu digo, hoje a gente vai treinar organização ofensiva, o comportamento da organização ofensiva é esse aqui, e nós vamos fazer isso aqui. Ainda que existam outras coisas, a minha atenção seletiva é apenas para esse aspecto do jogo. E aí eu procuro ser o mais simples possível e eu vejo se está funcionando ou não, é do jogo. Quando eles vão para o jogo, eu vejo se aquilo está acontecendo ou se não está acontecendo. Júnior, você ao longo da sua trajetória, né, nas categorias de base do esporte, do Fortaleza e até mesmo como auxiliar lá no Vila Nova de Minas,
a gente via algumas ideias muito claras, né? Dentro do que você se propunha. Por exemplo, jogar com uma linha bem alta, né? Foi muito assim, marcante para quem acompanhou a sua jornada no esporte sub-20 e no sub-17, ver esses elementos desse jogo, né? E aí eu queria saber como é que é para você esse trabalho de persuasão, né, do atleta, de convencê-lo a jogar com essa linha alta, orientá-lo à questão do perfilamento, né, a importância do perfilamento corporal. Como é que é você no dia a dia do treino para que essas suas ideias de jogo elas passem para os atletas e eles coloquem em prática? Primeiro é mostrar os benefícios disso, porque quem está de fora muitas vezes acredita que aquilo ali é apenas muita excesso de coragem. E quando os atletas percebem o ganho que eles têm com esse tipo de abordagem, eles não querem deixar de fazer assim. Eu sempre digo que quem experimentou esse tipo de jogo não vai querer fazer outro jogo. É um jogo que te dá prazer, porque a bola fica com você muito tempo, e quando você perde a bola, você imediatamente impede o adversário de progredir no campo. Às vezes você não recupera a bola, mas o adversário não progride. Então, assim, é algo que é prazeroso para quem joga. E no dia a dia, os nossos trabalhos são em cima disso para que eles possam entender esse aspecto. Agora, é importante você perceber, o goleiro hoje em dia, para esse tipo de jogo, é muito importante, né? É chave. Que, por exemplo, se eu colocasse meu goleiro do Fortaleza Sub-20 para jogar, treinar no dia a dia como jogador de linha, ele treinaria e você vindo de fora não saberia que ele era goleiro. Ele jogava muito bem com os pés. E isso me dava uma tranquilidade, porque quando a bola era nas costas da minha defesa, eu sabia que ele ia estar no time correto para aquela abordagem. Já eu tinha um outro goleiro que tinha vindo de uma base do sul do país, que não tinha o costume de trabalhar com os pés. E ainda que ele percebesse que era para sair, o corpo e a mente não estavam conectados. Porque aquilo ali ele não tinha prática de fazer. Então ele desistia no meio do caminho e não fazia. E esse outro goleiro fazia com muita naturalidade. Eu ia conversar com ele, e aí eu sabia que ele não fazia aquilo apenas porque eu ensinei, mas é porque ele gostava daquilo. Então ele dizia a mim: professor, eu só assisto futebol vendo os goleiros que fazem isso jogar. Ele assistia. E acho que é outra coisa que eu cobro dos meus atletas. Quantos de vocês assistem futebol? Porque se vocês não assistem muito jogo de futebol, vocês não querem ser jogador. Porque o grande jogador de futebol tem que assistir futebol. Tem que olhar quem está jogando bem, o que é que eles estão fazendo, para tentar fazer algo pelo menos parecido. Tem uma referência, né? É referência. E, por incrível que pareça, hoje o mundo do celular, por exemplo, os atletas não gostam de assistir jogos completos. É muito impaciente, quer ver já o lance pronto. Não, mano. Assiste o jogo, observa, sente o jogo também. Eu gosto de ir para estádio, porque além de ver o jogo, eu sinto o jogo. Isso também são outros aspectos que a gente deixou no passado, né? Às vezes você vai ver apenas o vídeo do jogo, mas você não está vendo o jogo como ele foi no vídeo. Porque o vídeo te mostra um jogo frio, sem a emoção do jogo, sem os momentos que o jogo estava. Às vezes você olha a posse de bola, sim, mas a posse de bola ela está envolvida também da parte emocional do jogo. Como é que está a parte anímica daquele jogo, nesse momento agora, né? Porque o jogador não está correndo aqui, ele está correndo assim, mas a parte emocional foi tirada. Então acho que todos esses estímulos têm que ser dados no dia a dia para que eles tenham coragem de fazer. Agora, se eles fazem e continuam fazendo, é porque dá certo. A grande maioria dos jogos, eu fiz agora o Sub-20 cearense, e eu fiz o primeiro e o segundo turno, se eu não me engano, e a gente não tomou nenhum gol. Então, veja, fizemos o primeiro e o segundo turno sem tomar um gol no Campeonato Cearense. Aí você diz, mas e o nível dos jogos? Independente, você vai jogar um jogo que você ganha de 10-1, 8-2, 9-3, a gente não tomou gol. E fez muitos gols, né? Porque é claro que é treinado, você percebe, você falou uma coisa muito importante, perfilamento corporal, mas o atleta percebe pelo movimento corporal do adversário e pelo afastamento da bola do corpo, se ele vai fazer uma bola longa, se ele vai fazer uma bola curta. A linha última linha, você está percebendo se essa bola é curta ou é longa, você vai correr para frente, vai correr para trás. Tudo isso também é muita prática. Professor, agora vamos pro tema que a gente estava falando aqui em off, que o senhor, do que eu lembro, né, de esporte, do próprio Fortaleza, que jogou assim na Copa São Paulo desse ano, inclusive, não vou dizer entusiasta, mas gosta de jogar normalmente com 3 defensores. E
principalmente na Copa, né, que é o assunto do momento, se a minha conta não está enganada, até o presente momento, das 32 seleções, pelo menos 18, em algum momento da Copa, chegaram a atuar com 3 zagueiros. E a gente tem visto, inclusive, isso em alguns clubes, né? O Atlético Paranaense do Antônio Oliveira ano passado, o Fortaleza do Vojvoda, o John citou aqui também o ABC, né? O ABC, em alguns momentos Botafogo, o Gerson do João. Então, eu queria que o senhor explicasse o porquê do senhor gostar em muitos momentos de jogar com 3 zagueiros e explicasse justamente a função dos seus 3 zagueiros. Por quê? Porque o senhor falou que gosta de marcar lá em cima, mas para marcar lá em cima também é necessário zagueiros que defendam muito bem a profundidade, zagueiros que consigam cobrir uma área muito grande de campo e também que sejam bons construindo e bons defendendo. Então, como é que funciona isso na base e para formar esse tipo de jogador? No Sport eu fiz 3 zagueiros e no Fortaleza eu fiz o terceiro homem sendo o lateral. A saída de 3 minha no Fortaleza era lateral, mas a ideia era a mesma, né? Primeiro é definir quais são os principais jogadores que eu tenho na minha mão para depois entrar no sistema, né? Mas acho que as coisas elas têm uma conexão muito mais profunda do que apenas jogar com 3 zagueiros. Você pode jogar com 3 zagueiros e ser extremamente defensivo, não querer a bola. Hoje o zagueiro fica lá como líbero e apenas se defender. Pode ter 3 zagueiros que nenhum deles conduz a bola, nenhum deles progride com a bola, nenhum deles faz passe de ruptura, faz passe vertical. Então, o apenas jogar com 3 zagueiros não diz muita coisa. Agora, no Sport, por exemplo, aquela equipe que a gente tinha do Sub-17 que foi finalista, acho que o que fazia os 3 zagueiros funcionar eram 2 coisas que muitas vezes as pessoas não se atentavam. A gente jogava com um 5-4-1, porém, os meus 2 extremos, nenhum dos 2 eram atacantes de beirada, os 2 eram meias. Era Brendo, que era canhoto do lado direito, e o Wilson do lado esquerdo, que era destro. Por dentro eu tinha Pardal e Vinícius, extremamente controlador, jogadores técnicos que gostavam de jogo, e Juninho, que era um atacante de referência, que não era de referência, ele era um meia atacante. Então, quando a bola estava no pé dos meus 3 zagueiros, eu tinha 5 jogadores por dentro. Era uma vantagem absurda. Então, eu tinha Breno, que era meia, Wilson, que era meia, Juninho, que voltava como meia, Pardal e Vinícius, 5. E aí, fatalmente, os adversários tinham que se desdobrar para tentar fazer uma pressão no meio. Só que, automaticamente, eu tinha 2 laterais do lado de fora que eram atacantes, que era Caio na esquerda e Elias na direita. E no Campeonato Brasileiro, eu acho que eles fizeram cada um 3 gols, né? E até Everton, que está no profissional, eu comecei a fazer isso com Everton por fora. Então, os 3 zagueiros, qual é a importância deles? Eu não diria 3 zagueiros, mas a saída de 3, a saída lavoviana, né? O que é que eu acho que é importante dela? É que normalmente quando você sai com 3, você dificulta o adversário pressionar constantemente. Como é que você pressiona 3 jogadores lá atrás? Se você for pressionar os 3 jogadores lá atrás, provavelmente você vai deixar espaço no meio. E os adversários não conseguem pressionar. Por isso que quando você tem adversário que sai com 3, normalmente os adversários baixam as linhas, compactam lá atrás, e quem tem 3 zagueiros ou 3 armadores entra no campo do adversário. Isso aí você vê, porque você tem que ter muita coragem para subir a marcação quando alguém está saindo com 3. Porque em algum momento você vai ter que individualizar. Porque se você não individualizar lá na frente, ele vai sobrar. E como você subiu com 2, você deixou o meio aberto, ele vai achar um passo por dentro, e aí ele vai quebrar a primeira linha de pressão e vai entrar no teu gol. Então, acho que a conexão é saída de 3. Por quê? Porque dificulta a pressão do adversário. Eu tenho 3 jogadores para você pressionar na armação. Como é que você pressiona com 1? Você não vai conseguir pressionar com 1. E com 2 vai ser muito difícil, vai ter que trazer o terceiro jogador. Se você trouxer o terceiro jogador, você abre o meio. Se você abrir o meio, eu vou conseguir fazer um passe de ruptura e entrar. Aí eu só um aspecto. Se você sai com 3, mas você coloca os outros jogadores na última linha do adversário, você despovoa o meio. Mesmo com 3, você não vai criar muita chance de gol. Por quê? Porque você entrou com tanta gente na última linha do adversário e você está dando referências de marcação para a última linha. Exemplo, tem gente que espeta os 2 laterais. Aí o lateral adversário ou beirada para a última linha e fica montado na referência da marcação. Você está cheio de jogador na última linha, mas você está dando referência para muita gente. Quando você faz essa vantagem no meio campo e deixa a última linha sem tantas referências,
você normalmente sai com vantagem de trás e pega a última linha em velocidade e sem referência. Vantagem cinética, né? Vantagem de movimento nesse Exatamente. caso. Imagina que o jogador de meio descobriu a bola, se virou e está indo em velocidade para cima dos zagueiros. Quem vai em cima dele? Que eu estava sem referência nenhuma de marcação. É o zagueiro do lado direito ou do lado esquerdo? Não sei, alguém vai tomar decisão. Só que essa decisão pode não ser tão assertiva. Então, acho que um dos segredos também da forma que eu joguei tanto no Sport como no Fortaleza é tirar as referências da última linha do adversário. Exemplo, quanto mais referência tirar dos laterais e dos zagueiros do adversário na fase defensiva, acho que dificulta a defesa do adversário. Se você pegar a Espanha contra Marrocos, você olha o jogo e a hora que estava Alba e o outro lateral dele espetado na última linha. Eu não gosto disso. Por quê? Porque você está dando referência à última linha do adversário. Ele sabe quem ele vai marcar. Eu sei que se a bola chegar aqui, eu vou fazer um confronto. Tu vai ter que vencer o duelo. Se você vencer o duelo, ótimo, mas vai entrar o que o Jonathan falou. Ele não tem o Vinícius Júnior, ele não tem o Neymar, ele não tem o Rafinha, e aí vai ficar difícil. Você vai ter que vencer duelo. Para não ficar dependendo de duelo individual, você traz a vantagem para o meio, né? Segura poucos jogadores lá na frente, ou quase nenhum, para chegar em velocidade. Aí eu acho que aí você, quando tira a referência adversária, é muito difícil jogar competitivos assim. Professor, falando da fase de ataque, né, da organização ofensiva, como é que você busca estruturar, né, a sua fase de ataque? Você está falando aí que gosta de tirar essa referência da última linha do adversário, mas como é que sua equipe chega no último terço? Chega pelo lado, chega pelo centro? O que é que você geralmente treina com os atletas? Uma bola mais para trás, para a chegada de um meia que vai infiltrar, uma bola na primeira trave, uma bola na segunda trave. Você tem dinâmicas diferentes para esse tipo de ocasião? Olha, como eu te falei, futebol posicional, né? Isso de um tempo para cá tem se falado muito, jogo posicional. O jogo posicional, contra uma equipe que marca apenas por zona, ele vai funcionar. Tudo bem. Mas se o time não marcar por zona, marcar por encaixe, tu vai ter muito problema. O Abel Ferreira estava falando isso. Se você coloca o extremo, fica sempre em cima da linha ali, a hora toda parada, o lateral já sabe que ele vai ficar ali e ali ele vai ter que vencer duelo, porque eu já tenho a referência dele, certo? Certo. Agora, quando você pega adversários que não faz jogo posicional e eu sou lateral, eu marco o extremo normalmente, mas o extremo ele sempre está em locais diferentes, é muito difícil marcar. É muito difícil marcar. É aquela bagunça que se fala, o caos organizado, né? Isso. É o caos organizado. Cadê o lateral? Cadê o Beirada que era para estar ali? Ele não está mais. Ele está jogando de meia. Aí daqui a pouco... Sai do padrão, né? Sai da caixinha, né? Isso quebra o cara. Eu acho que assim... E aí eu queria fazer um parêntese. A gente não pode tirar a beleza do futebol, sabe? Todo mundo está querendo jogar do mesmo jeito. E acho que a beleza do futebol são mentes que traz coisas diferentes. Por isso que eu sou admirador de Guardiola, sou admirador do Klopp, eu sou admirador do Fernando Diniz, de Sampaoli, porque eles trazem coisas diferentes. E a gente tem que estimular as pessoas a trazerem coisas diferentes para o futebol, porque isso agrega demais. Porque se você pega um extremo e diz a ele, pisa na linha, todo mundo começou a dizer que o extremo vai pisar na linha. Só que aí o extremo pisa na linha, e aí o lateral está sempre perto dele, ele vai ter que sempre estar vencendo o duelo. Quando ele sai dali, perto do lateral, o lateral começa a perder referência, porque o lateral diz, eu sou da última linha, eu não quebro linha a todo momento. Ele é treinado para quebrar a linha até um certo espaço, né? Isso. É a mesma coisa do zagueiro, o zagueiro não vai quebrar a linha lá na frente. Então eu sei que existem 4 jogadores no time adversário normalmente que não vão quebrar a linha muito para longe. Então se eu sei disso, esses caras não podem jogar com referência, porque se eu der referência a esses 4 aqui, meu time vai ficar estático. É aquele time que tem a bola o tempo todo e não cria chance de gol. Por que não cria chance de gol? Porque o teu atacante está recebendo bola de costa, está recebendo bola de lado. Quando ele recebe, já tem pressão, já tem contenção. Agora, se teu jogador receber a bola num espaço onde ele não tem referência de marcação, exemplo, Barcelona, quando tinha Messi e Neymar jogando no auge. Eu vi um jogo que Neymar e Messi não tinha posição fixa, cara. Tu procurava Messi e Neymar no campo, eles estavam uma hora de volante, na fase ofensiva, de volante, outra hora de meia, outra hora de lateral esquerdo, outra hora pegando a bola no pé do zagueiro. Então, esses caras, eles bagunçam a defesa. Por isso que eu te digo hoje que se Neymar tivesse ainda aquele ímpeto que ele tinha jogando de beirada, e ali por dentro a gente tivesse um outro fazendo a função que ele está, a gente bagunçaria e seria muito mais ofensivo.
Mas hoje a nossa ofensividade ela tem que ser vencer duelos nas beiradas, e aí a gente tem que elogiar o Vinícius Júnior, que está no nível de enfrentamento absurdo, né? Altíssimo. Acho que ele hoje é um jogador da seleção brasileira do sistema da parte de ataque, assim, que tem desequilibrado o jogo. Então é mais ou menos esse tipo de pensamento que eu tenho trazido nas minhas equipes. Aproveitando que o senhor falou sobre essa questão do desequilíbrio, né, do 1 contra 1, nós entrevistamos aqui o Jonathan há algum tempo, também outros treinadores de base, né, e o Suede falou muito, o Suede Lima, né, eu acredito que o senhor conhece, trabalhando no esporte também. Grande amigo. Ele falou sobre a forma que ele usa para trabalhar no dia a dia para forçar esse 1 contra 1 dos jogadores dele. Das formas que ele induz, né, no treinamento, nos jogos coletivos. Eu queria do senhor ouvir, né, como o senhor trabalha no dia a dia. O senhor trabalhou com vários extremos no esporte, né? Eu lembro que o senhor chegou a trabalhar com o próprio Everton. O Everton, na época do senhor, ele alternava entre a lateral e a extrema. Teve o Pedro Maranhão. Tiveram outros que agora não estou lembrando. Eu lembro principalmente dos dois. Então, como é para trabalhar esse dia a dia com o jogador, forçar e florescer, não só ele ganhar duelo, mas ele ganhar o duelo de forma criativa, porque às vezes ele vai enfrentar o duelo não só contra um, às vezes é contra 2 jogadores, vai ter alguém na cobertura. Olha, esse é um aspecto que eu levantei lá no Fortaleza para reflexão. Quase nunca, para não dizer nunca, eu vi alguém treinar os atacantes como eles realmente encontram o contexto de jogo, que é em desvantagem numérica. Atacante não joga com vantagem numérica. E normalmente, quando você vai para um treino de futebol, está se utilizando coringa. Ou seja, eu estou ensinando ao jogador que quando ele chegar no terço final do campo, ele vai ter a vantagem numérica. E isso não é o que acontece no futebol. Então, a primeira coisa que eu faço é trazer a realidade do jogo. Atacante joga 1 contra 2, 1 contra 3, 2 contra 3, 4 contra 6. Então, é estimular que o atleta sempre esteja num contexto onde ele está inferiorizado numericamente. E aí ele precisa ter muita movimentação, porque você vai concordar comigo que uma movimentação de um atacante vence uma linha de 4. A defesa está toda montada com a linha de 4, mas uma movimentação inteligente, ele vai dar opção de gol. Então, eu não preciso de vantagem numérica ou de igualdade numérica para vencer uma defesa. Eu posso vencer ela com posicionamento, com movimento, com drible. Então, é criar cenários onde os atacantes estão inferiorizados numericamente. Para mim, isso é o primeiro contexto que a gente precisa mudar. Minha opinião. Porque enquanto a gente estiver treinando com coringa, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aí, mas é assim, é muita utilização de coringa facilitando as jogadas de ataque. E o que é mais difícil no futebol é atacar. Por que atacar é difícil? Porque normalmente quanto mais você se aproxima da defesa adversária, você está com menos jogadores do que eles. Então, como é que você faz isso? Então, treina ele no dia a dia para jogar com menos jogadores do que o adversário. Acho que a lógica do jogo pede isso. E aí sim, pedir movimentações dos jogadores que estão sem bola. Eu sempre tenho uma coisa que eu trabalho com meus atletas dizendo o seguinte: para mim, os jogadores mais inteligentes, ou os melhores jogadores do futebol, são os atacantes, não são os meias. Antigamente se falava que os meias eram os mais inteligentes, mas eu digo que os mais inteligentes sempre foram os atacantes. Por quê? Porque quem faz o movimento que gera espaço ou possibilidade de gol é o atacante. O meia ele percebe, interpreta e faz assistência. Mas se o atacante não faz essa corrida certinha e não gera espaço, o meia vai segurar a bola, tocar para o lado, tocar para trás, conduzir a bola, ele vai ser vaiado, mas no fundo a culpa foi do atacante que não fez movimento. Tem muitos atacantes no mundo que fazem movimentos belíssimos. Por exemplo, um agora que a idade já chegou, infelizmente, mas o Soares, tecnicamente, ele não chama a atenção de ninguém. Mas as corridas dele na época de Barcelona era um negócio assim incrível. Quando você vê, ele saia na cara do gol. A percepção dele para atacar espaço e para se colocar em condição de gol era fantástica. E Messi colocava ele na cara do gol. Mas a inteligência dele para atacar espaço, para infiltrar, era fantástica. Professor, a gente está chegando já ao final, mas eu queria saber de você essa experiência lá no Fortaleza, né? 2 temporadas nesse projeto que o Fortaleza iniciou com você. Projeto até
diferente do que a gente vê no Brasil normalmente, né? Você passou por uma seleção, né? Para poder ingressar na equipe sub-20. Queria também que você contasse como foi esse processo, né? Esse processo seletivo que o Fortaleza teve com você. E essa experiência, né, de comandar a equipe nessa temporada aí, pelo menos no estadual, marcou 56 gols, né? Muitos gols. É uma equipe muito ofensiva, mas que depois vocês optaram pelo encerramento. Mas queria como é que foi essa experiência nesse clube que tem crescido bastante no cenário nacional e que é um dos top 4 hoje do futebol regional. Motivo de muita alegria. Eu vivi muito, Jonathan, lá e Douglas, quando eu comecei no esporte. Comecei no esporte em 2012 e naquela época o esporte não jogava essas competições nacionais ainda, né? Eu lembro que eu fui para uma primeira competição nacional dessas categorias menores, que foi a FIPAM, no Rio Grande do Sul, e era a geração justamente de Everton, que está no profissional, era de Pedro Vitor, eles tinham 12 anos, ou era 11 na época, e começamos a jogar essas competições. E hoje, quando você olha para a base do esporte, você tem jogadores que já têm 8 anos de base, que já está desde o sub-13 jogando e hoje está no sub-20. Eu comecei a pegar, acho que 1 ou 2 anos antes de sair, eu já começava a pegar gerações no sub-20 do esporte, que já vinha trabalhada desde o sub-13 e que já tinha enfrentado grandes clubes do Brasil desde o sub-13. Então isso aí facilita muito o trabalho do profissional. Hoje, com certeza, as gerações do esporte que estão chegando no sub-20 estão chegando muito mais preparadas do que na minha época, porque ele já vem com, além de treinamento, ele vem também com muitos jogos de qualidade. Então isso com certeza é importante. No Fortaleza é exatamente o início do esporte. Quando eu chego lá, eles nunca tinham disputado um campeonato nacional nas categorias menores, apenas a Copa São Paulo. Então, um trabalho desafiador. Fui jogar o primeiro campeonato brasileiro. Cheguei lá, acho que 15 dias depois já era estreia contra o Fluminense, que é no Sub-17. Você sabe aí o nível que eles têm de atletas. Mas eu tinha atletas apenas da região, do Sub-17 lá. E ainda um agravante, né? Os melhores jogadores da geração lá era de primeiro ano, então era o 05, o ano passado. Os 04, além de ter apenas 4 jogadores, não eram jogadores de tanta projeção. Então nós tomamos uma decisão, vamos jogar com o 05. Ainda que o Fortaleza nunca tenha jogado no campeonato, a gente vai segurar a barra, porque o ano que vem a gente vai colher o fruto. E não deu outra, jogamos com o 05, tivemos bons resultados, né? Vencemos o Corinthians lá no Parque São Jorge, nós vencemos a Chapecoense de 4-1, a gente perdeu o Atlético Mineiro 3-2 lá no Sesc Venda Nova, em Minas Gerais, no último minuto. Fizemos bons jogos e o resultado disso foi que esse ano o Fortaleza fez a melhor campanha de base no Sub-17 nesses moldes de ponto corrida, né? Porque a Copa do Brasil não, porque a Copa do Brasil ela é mata-mata e ultimamente tem sido os campeões de cada estado, né? Naquela época que a gente foi vice-campeão do Brasil, não era assim, era ranking. Para você ter ideia, naquela época a gente venceu na primeira fase o Bahia, na segunda fase o São Paulo, na terceira fase o Flamengo, na quarta fase o Fluminense, para jogar com o Corinthians na final. Hoje não, hoje em dia você pega na primeira fase às vezes um time do Acre, de Rondônia, né? Na segunda fase você pode pegar ainda do Nordeste. Quando você vai começar a fazer um jogo grande, você já está na quarta de final, ou já está na semifinal. Então hoje o cenário de Copa do Brasil ele é mais simples. O de ponto corrido é que é difícil. Você faz 10 times e os 4 primeiro passam de fase. E o Fortaleza esse ano no Sub-17 chegou entre os 4, ficou em terceiro lugar, eliminando o Flamengo no Sub-17 no ponto corrido. Agora, uma geração que o ano passado tinha jogado e não tinha classificado, mas esse ano fez história no Campeonato Brasileiro Sub-17. Participar disso foi muito bom. Eu sempre dizia dentro do Fortaleza que eu não ia colher os frutos, mas eu estou muito feliz de apenas ter participado do plantio e fiz quase 2 anos no clube, muito feliz, um clube que tem tudo para continuar crescendo, um clube que está se estruturando muito, exemplo de gestão, salário em dia, sempre treinamento muito bom, bons profissionais, acho que é exemplo para a gente que de repente pode ainda melhorar o nosso futebol aqui do nosso estado. Existia uma proximidade entre base e profissional? Como é que funcionava essa integração lá na sua época do Fortaleza, né? Que é tão pouco, né? Até um mês atrás, né?
Na verdade, assim, o profissional do Fortaleza foram 2 anos assim bem atípicos, né? Muita competição. Então, praticamente, eles não treinavam. Você pega aí Libertadores, você pega a Copa do Brasil, e o Fortaleza chegando nas fases mais avançadas, né? Então, o meu contato lá com o profissional foi muito pouco, porque eles praticamente não treinavam lá. Era viagem, 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 e o meu contato ficava muito mais com o Sub-23, que eram jogadores do profissional que não estavam sendo utilizados, e os jogadores que já tinham sido estourados de idade do Sub-23. O contato era muito mais aí. Mas eu tive alguns encontros com o Voivoda, participando de até palestra dele lá, de algumas reuniões que ele me convidou para participar. Um cara que eu também guardo uma admiração muito grande, porque, como eu te digo, ele trouxe inovação para o futebol brasileiro, né? Ele consegue pegar uma equipe, vamos dizer, grande do Nordeste, mais média do Brasil, e fazer um jogo de imposição contra a potência do Brasil. Isso, para mim, é fantástico. É um cara que demonstrou um senso de coragem muito grande. Óbvio que esse ano ele teve que se refazer para poder buscar os resultados. E aí esse ano ele fez um ano bem, bem diferente do que ele vinha fazendo antes. O primeiro ano dele no Fortaleza foi um ano mágico. Foi mágico demais. Ele marcava a linha alta e muitas vezes individualizava lá na frente e deixava aqui atrás os 3 zagueiros no individual, e você tá no Castelão assistindo, era emocionante. Você via que se alguém falhar, ele vai sair na cara do gol. E muitas vezes o Fortaleza perdeu de 1-0, criando 15 chances de gol, não fazia o gol e o adversário vinha uma vez e fazia, né? E esse ano ele teve que se refazer, né? Foi para 2 linhas de 4, jogou um jogo mais conservador, e aí conseguiu os resultados, muito porque acho que o Fortaleza também, acho que o maior mérito do Fortaleza, fora o grande trabalho do Voivoda, foi o setor de análise de mercado. O Fortaleza contratou muito bem. E o nível dos atacantes do Fortaleza é muito alto. Nível de enfrentamento. Eu acho que se você pegar os times do Brasil, tirando Palmeiras, Atlético e Flamengo, o Fortaleza tem, na quantidade, os melhores atacantes do Brasil. Na minha opinião, pelo menos, que estão jogando hoje, e enfrentamento. Popoto, mais alguma para encerrar? Tira aí da cartola, pra gente liberar o professor que quer já se preparar para o jogo da manhã, né? Acho que saber sobre o futuro, né, professor? O senhor está há muito tempo na base, o senhor planeja continuar em base, o senhor quer se tornar profissional agora, como é que são os planejamentos? Você quer descansar nesse momento, né? Passou muito tempo aí, quer passar um tempo acompanhar a Copa, né? Para 2 semanas aí de boa vendo a Copa, como é que é? Eu pensei que estava acabando o programa e essa pergunta não ia ser feita, eu ia me livrar. Mas vamos responder. Olha, eu estou há 3 anos fora de Recife, né? 3 anos aí, morei em Belo Horizonte, morei em Fortaleza agora. A ideia é passar o mês de dezembro com a família, aproveitando aqui esse tempo que eu já não tinha, já fazia 3 anos aí, estou aqui em Recife, estou com a família intensamente, vivendo o dia a dia, para que após a Copa do Mundo e após a Copa São Paulo a gente possa retornar ao mercado. Essa questão de profissional e base é uma pergunta que sempre é feita a mim e eu sempre respondo da mesma forma. Eu nunca fiz uma escolha para estar na base ou estar no profissional. Eu sempre fiz escolha por projeto. E até hoje os projetos que foram me apresentados, os melhores foram da base. Porque são projetos de médio prazo e são projetos que te dão uma situação de segurança, né? Para trabalhar melhor, de segurança. E por isso eu estou na base. Óbvio que se algum projeto do futebol profissional tiver não igual à base, mas tiver um mínimo de planejamento, um mínimo de projeto, um nível de segurança, obviamente que eu estaria também no profissional. Acho que eu me preparei para ter esse perfil no mercado, sabe, Douglas? Um profissional que não trabalha apenas para um resultado imediato, mas um profissional que trabalha para um resultado de médio a longo prazo. Precisa de um tempo para desenvolver, precisa de um tempo para estabelecer conteúdos, pilares que eu acredito, e é assim que eu quero que o mercado me veja. Se for para continuar na base, que seja na base. Se aparecer algum projeto profissional que também mostre essa longevidade que eu preciso ter como profissional que eu decidi ser no mercado, é assim que eu quero ser visto. Foram 8 anos de esporte, 2 anos de Fortaleza, e é assim que eu quero continuar, trabalhos de médio a longo prazo.
Então, gente, mais o Campo Fala aqui, realizado aqui no canal do Jogo Direto. A gente conversou bastante aqui com o técnico Júnior Câmara, o cara que tem uma vasta experiência sobre formação de atletas. Daria pra gente passar um bom tempo aqui ainda conversando com ele. Eu acho que a gente, ao longo aqui do programa, deve até em outra ocasião chamá-lo pra gente bater mais papo sobre formação, sobre futebol, porque é um cara que entende bastante. E eu quero agradecer demais a sua presença, que abrilhantou mais uma vez aqui o Campo Fala de edição número 6. Obrigado, Júnior, pela presença e pelo carinho. Eu que agradeço e já me coloco aí à disposição, sempre para estar participando. Acho que futebol é uma coisa que a gente gosta muito de conversar. Quem gosta de futebol, se deixar, fala o dia inteiro, a noite inteira. Sempre quando encontro amigos, a minha filha mais velha diz: papai já vai começar a falar de futebol e não para mais. E a gente trabalha com o que a gente gosta, é muito bom. E encerrar deixando essa mensagem da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, eu tenho visto, é uma Copa do mundo globalizado, né? Você pega aí a seleção de Marrocos com tantos jogadores que têm experiência fora do país dele, né? Você pega o goleiro que decidiu o jogo joga no futebol espanhol, então assim, não faz diferença. O jogador vai bater o pênalti para ele já conhece todos. E o jogador da Espanha, esperando que ele fosse decidir o canto, ele não decidia canto. Ele sustentava até o final, com estatura boa, rápido, pegou os pênaltis. O jogador extremo do Marrocos, me foge no nome, mas um jogador extremamente habilidoso. Jogador de uma qualidade técnica de enfrentamento gigante. O volante dele também, um jogador que tem uma percepção de espaço muito boa. Uma equipe extremamente preparada. Acho que Portugal vai ter dificuldade com o Marrocos. Se Portugal não fizer o gol rápido, no primeiro tempo, eles complicam. Acho que esse futebol que a gente tem visto na Copa é o futebol globalizado. São jogadores que você olha para a camisa, não respeita, mas os jogadores jogam em ligas grandes, né? E isso faz com que o futebol, estão chamando a Copa das Zebras, né? Mas eu não vejo assim como zebra, não. Eu vejo que o futebol se disseminou para o mundo árabe, para a África, e hoje a gente tem um futebol mais descentralizado, onde tem gente de todos os países jogando nas grandes ligas. Puputo, obrigado aí pela companhia mais uma vez. Estamos sempre juntos aqui, trazendo uma figuraça como essa, Júnior Câmara, um cara importantíssimo para o futebol. Valeu, John, valeu, professor Júnior. Mais um grande programa aqui, muito bom mesmo o programa. E é isso, até a próxima aí. Gente, muito obrigado pela companhia, muito obrigado aí pela audiência. Sempre lembrando aqui que a gente está toda semana trazendo aqui mais um convidado especial para falar sobre o futebol. Esse foi o Campo Fala 6. Na próxima semana, claro, vai ter o Campo Fala de edição número 7. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.